Oi, tudo bem? Professor James Pio de Carvalho com você mais uma vez. E hoje a nossa aula será uma aula sobre as relações internacionais envolvendo as duas maiores potências da atualidade, os Estados Unidos e a China. É importante você entender que esses dois países formam informalmente um grupo chamado G2. A geografia, a geopolítica tem o costume de juntar países de acordo com suas semelhanças. Então o G2 representaria os Estados Unidos e a China, que são as maiores potências econômicas do planeta. Bom, eu fiz aqui para você um quadro, não é? Onde eu coloquei aqui algumas das características essenciais entre os Estados Unidos e a China. Dê uma olhadinha aqui no quadro que eu fiz para você. Quando eu falo em Estados Unidos, eu falo em quê? Eu falo num país que é a terceira maior população absoluta do mundo, com cerca de 330 milhões de habitantes, no quarto país do mundo em área, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, e o maior PIB do planeta, com aproximadamente 15 trilhões de dólares. Então eu estou falando na maior potência econômica do planeta. Junte-se a isso, ser também a maior potência militar. Sim, foi feito um estudo, não é? Onde se divulgou o arsenal bélico de cada país. Eu vou pegar um item, por exemplo, ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear tem o poder de 100 bombas de Hiroshima, 100 bombas atômicas. Os Estados Unidos têm, oficialmente, isso é o que ele declara, 5.113. Alguns entendem que ele tem muito mais do que isso, mas é disparado a maior potência militar do planeta. Mas a China, está aqui, a China tem uma população absoluta de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É a maior população absoluta do mundo. Notem, os Estados Unidos é a terceira, tem 330. A China é a primeira com 1 bilhão e 400. A área da China é maior que a área dos Estados Unidos. O território chinês é de 10 milhões de quilômetros quadrados. Estados Unidos, a China só fica atrás da Rússia em termos de extensão territorial. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. E o PIB da China é o segundo do mundo. Daí vem a expressão G2. Então o PIB da China é cerca de 9 trilhões de dólares. É o segundo no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, hoje vivemos uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China. Detalhe, ambos, Estados Unidos e China, são membros vitalícios do Conselho de Segurança Mundial da ONU. O que é isso, professor? Conselho de Segurança Mundial. Na ONU existe um órgão que funciona como um filtro ao que será discutido dentro da Assembleia Geral. A Assembleia Geral são cerca de 190 países que discutem, não é? Que propõem ao mundo, que sugerem ao mundo caminhos. A Assembleia Geral. Mas para que uma discussão chegue até a Assembleia Geral, ela tem que passar pelo crivo do Conselho de Segurança Mundial. Esse Conselho de Segurança Mundial são 15 países. Só que 5 deles são membros efetivos, membros vitalícios, que possuem poder de veto. E quais são os 5 países que têm essa condição de serem membros vitalícios com poder de veto? Isto é, vetar uma discussão se não lhe for conveniente. São os 4 países vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia. Na época, a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial. Hoje não existe mais União Soviética, então Rússia. Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E o 5º membro é a China. A China faz parte. E o que todos esses países têm em comum? Possuem armas nucleares. Como eu disse, os Estados Unidos têm 5.113 ogivas e a China 600. Então também a China é um país que militarmente é bastante expressivo. Então China e Estados Unidos têm um arsenal bélico bastante representativo. E um conflito, uma guerra aberta entre China e Estados Unidos seria o cataclisma, seria o fim do mundo, sem sombra de dúvida. Bom, agora o que nós temos que entender é essa disputa comercial, uma disputa política, geopolítica entre Estados Unidos e China. Gente, a China é o país que desde a década de 90 vem crescendo em média 10% ao ano. Então a China é um país de um grande crescimento econômico. Só para você ter ideia do que eu estou falando, no ano 2000, China e Brasil tinham aproximadamente o mesmo PIB, 500 bilhões de dólares.
Então, no ano 2000, há 20 anos atrás, China e Brasil tinham o mesmo PIB. Hoje, o PIB da China é de 9 trilhões e do Brasil não chega a 2 trilhões. O Brasil também cresceu economicamente, é evidente, mas não no ritmo da China. A China cresce em média 10% ao ano. A China é conhecida como um país fábrica. Sim, 19,4% de todos os bens industrializados do mundo são produzidos na China. É o país que mais produz bens industrializados. Seguido de quem? Estados Unidos, 19,2, 19,3. Está ali, ó, a disputa entre Estados Unidos na liderança da produção industrial. Então você já tem aí uma disputa, não é? Só que a indústria chinesa tem uma característica. A China, oficialmente, é um país que se autoproclama socialista. Desde 1949, com a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, a China implantou o chamado socialismo. Não é? O nome oficial da China é República Popular da China. Então, a China é um país que tem uma estrutura política baseada no monopartidarismo. Só existe um partido político na China, que é o Partido Comunista. Mas, como assim, professor? A China é um país, então, de economia de mercado, mas que tem uma estrutura política fechada? Exatamente. É comum dizer que na China se pratica um socialismo de mercado, ou um capitalismo de Estado. Desde o final dos anos 70, durante toda a década de 80, a China vem abrindo sua economia, mas não abrindo sua política. Quem toma as decisões econômicas, políticas, sociais na China é o Estado. Daí a China ser classificada como um capitalismo de Estado. Na China criou-se o que a gente chama de zonas econômicas especiais, zonas econômicas livres. São áreas onde se permite a prática da economia de mercado. Por exemplo, Pequim, Xangai, Hong Kong, as grandes cidades chinesas onde se pratica a economia de mercado são chamadas zonas econômicas livres. Mas é um capitalismo controlado pelo Estado. E essa é a grande crítica dos Estados Unidos. São 3 os itens que marcam as diferenças entre os Estados Unidos e a China. Primeiro, propriedade intelectual. Segundo os Estados Unidos, a China não respeita, não é, a propriedade intelectual. Ela se apropria de tecnologia externa, não paga por isso, e isso é contrário às leis de mercado. A China também tem um mercado extremamente expressivo, 1,4 bilhão de habitantes, mas é um mercado que para os Estados Unidos ainda se mantém fechado, de difícil acesso. Mesmo a China tendo aberto sua economia, há uma série de restrições a empresas estrangeiras. Mesmo com muitas indústrias e empresas indo se instalar no território chinês, o Estado ainda favorece as empresas chinesas. E isso, na visão dos Estados Unidos, contraria a lei de mercado. Outra coisa, a China tem investido muito em tecnologia própria. Made in China quer dizer feito na China. 2025 é quando a China pretende se apossar de tecnologia, anunciar uma tecnologia que até então Estados Unidos é o detentor da mesma. Digo o quê? Na empresa aeroespacial. Então existem segmentos que interessam a China, que são segmentos controlados pelos Estados Unidos. Aeroespacial, automobilístico, são áreas que interessam a China, que os Estados Unidos ainda controla, entre aspas. No setor automobilístico hoje, você tem uma forte presença em quê? Do vizinho aqui Japão, do vizinho aqui Coreia do Sul, e agora a China está tentando ingressar nesse lucrativo comércio, que é o comércio do setor automobilístico. É necessário você se lembrar que atualmente o presidente dos Estados Unidos é o senhor Donald Trump, e uma dos slogans da campanha de Trump, qual foi? América forte novamente. América forte novamente. Isto é, vamos tornar os Estados Unidos a potência que sempre foi. Mas agora ele vê o quê? A ascensão da China, a pandemia do Covid, que retrai evidentemente o mercado mundial, também é vista com um certo olhar de desconfiança. Mas a China ainda continua a ser o país que mais cresce economicamente. A política externa agressiva dos Estados Unidos recentemente fechou a embaixada da China aqui, ó, no Texas, dizendo que os chineses violaram
a propriedade intelectual. Então as relações entre Washington e Pequim nunca estiveram tão à flor da pele, tão acirradas como estão hoje. Esse é um assunto que você poderá ser cobrado na sua prova. Fique atento, Estados Unidos e China. É isso aí. Tchau!